depois da Revolução Cognitiva, a gente passa a administrar, por exemplo, os ciclos da natureza, o processo de domesticação dos animais. Os núcleos de estudo de gênero, eles surgem aproximadamente há 10 anos atrás, a partir de uma iniciativa da Secretaria da Mulher, como um mapeamento de enfrentamento à violência doméstica, né? Percebe-se que o grande número de violência doméstica que se tinha era por falta de informação que essas meninas tinham. Então, quando elas saíam da escola, ou até durante mesmo o processo educacional delas mesmo, elas acabavam se silenciando perante as violências dentro de casa e o núcleo ele vem como um objetivo de fortalecimento da, da identidade dessas meninas, né? E aí, assim, quando a gente fala sobre o envolvimento do Estado de Pernambuco, é por entender que a educação ela é a base de um processo de enfrentamento contra a violência, seja em qualquer recorte social. Então, assim, quando a Secretaria da Mulher ela propõe para a Secretaria de Educação essa implementação dos núcleos de estudo de gênero, né, inicialmente para as meninas e posteriormente para os meninos, né, a gente começa a entender, então, que isso é um projeto muito mais amplo. Dentro do ginásio pernambucano, né, o núcleo de estudos de gênero, ele passa por um hiato, ele passa por um momento de suspensão das atividades e ele volta a ser reativo, ele volta a ser reativado no final de 2019, em 2020, com a participação do PIBID e da Unicap, quando a gente está vivenciando a pandemia. Então, o sistema remoto de ensino é extremamente importante porque esses adolescentes, né, essas meninas e esses meninos, eles começam novamente a vivenciar processos de violência dentro de casa, fora de casa também. E a própria pandemia, ela causa desconforto, né? E esse desconforto que vem trazendo diversos questionamentos. Então, uma coisa que começa se discutindo, violência contra a mulher, gênero, acaba se dando uma amplitude muito maior. Hoje a gente discute identidade e etnicidade também. E a problematização dele é super Então, ele bota a gente como não homem, né? Como outro. Precisa entender que tem como fazer uma história das mulheres. Lembra que eu falei, mencionei aqui, a segunda perspectiva de gênero, quanto ferramenta teórica? Um exemplo dessas várias camadas da nossa identidade é a dimensão de gênero, que é inclusive muito cara aqui para nós do núcleo, né? A gente pode pensar gênero a partir da definição de uma historiadora norte-americana chamada Joan Scott. Ela define gênero como um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. Em outras palavras, enquanto o sexo se restringe a uma dimensão muito mais biológica e genética, a gente vê gênero como algo que está se referindo a uma construção social, ou seja, a construção daquilo que a gente concebe binariamente, né, como feminino e como masculino, e aos papéis sociais e as funções sociais que são atrelados a essas duas categorias. É importante que, a partir disso, a gente entenda a importância de se trabalhar com gênero no contexto escolar. Pensar gênero é problematizar essas duas construções binárias e possibilitar desconstruções e reconstruções dessas duas categorias. A minha experiência com o núcleo enquanto equipe foi muito proveitosa, porque dentro do núcleo a gente tem uma relação muito democrática, tanto com a professora coordenadora, Gabriela Borba, quanto com os alunos. Então, a gente consegue levar para a equipe temas que a gente acredita que possam ser abordados. Os alunos também podem trazer e a gente está sempre buscando debater assuntos muito atuais.
Isso faz com que se torne uma equipe muito dinâmica. A importância de participar, de ser integrante do núcleo nesse meu processo de formação enquanto docente, além, né, claro, de se dar pelo conhecimento que eu adquiro nos encontros, né, que dessa forma eu posso tentar abordar a história a partir de uma perspectiva que relacione gênero, identidade, etnicidade. Eu também aprendo formas mesmo de tratamento que eu posso aplicar com os meus estudantes, com os meus colegas de profissões, com a parcela da sociedade, né? E outro ponto que eu acho que vale destacar é a metodologia utilizada nos encontros do núcleo. A gente utiliza as tertúlias dialógicas e a gente percebe, assim, resultados bem positivos. A gente percebe a presença de um estudante ativo, dialógico, que busca mesmo essa interpretação crítica a partir dos estudos dos textos que nós debatemos em sala de aula. Outro ponto que até os estudantes falam bastante é esse local de acolhimento que o núcleo oferece. Que a partir disso, até mesmo na forma de agir com os estudantes, a gente pode ter essa compreensão, uma compreensão mais empática. A importância do núcleo para os estudantes da escola é servir como um extra da fora de sala de aula e do ensino regular, onde um professor fala e a gente apenas aprende. A gente no núcleo discute bastante sobre assuntos importantes, como diz o nome, sobre gênero, etnicidade e identidade. A gente ouve pessoas que passam por aquele processo, a gente estuda teóricos e a gente, acima de tudo, discute e serve como um espaço de acolhimento dentro da escola, tanto para aqueles que participam ativamente, que estão lá realmente discutindo, tanto para os outros alunos da escola, pois o ensino ele se dissipa. E em relação ao núcleo, ele é como se fosse uma forma de você mostrar e se soltar, dependendo da situação que você esteja. Ou seja, você é meio fechado, o núcleo vai te ajudar a debater, a se abrir, até mesmo a ter pensamentos que você nem tinha no decorrer da sua vida, vai abrir a mente de vocês em relação a isso. Pode até mesmo te ajudar a seguir um futuro muito melhor e ter uma cabeça, como se diz, muito madura nos assuntos relacionados a seu gênero, sua etnia e etc. Eu compreendo a solidão da mulher preta na escola pública com um assunto um pouco mais confortável de conversar, principalmente com as minhas amigas, inclusive em horário de almoço. É um assunto muito abrangente, dá para falar horas sobre isso, mas a principal causa, principalmente no ensino médio, é como a solidão afeta na nossa autoestima. A gente se compara muito, principalmente com meninas brancas. É muito difícil a aceitação de cabelo, de cor, de traços. E a solidão em si, em forma romântica, a gente não trata muito sobre isso. Mas em forma de amizade, principalmente, eu me sinto muito confortável, eu me sinto muito abraçada. É muito simples chegar e conversar. E fora que outras meninas também se identificam com você, então é um pouco mais confortável, literalmente, de fato. O movimento feminista, ele é um movimento importante para todas as mulheres. Só que ele foi criado com o intuito principal de abranger uma ala, a ala das mulheres brancas, no começo do feminismo. Hoje em dia, a gente não tem esse problema ele não é tão grande, mas até hoje enfrentamos problemas assim, porque o feminismo, o intuito dele quando foi criado foi as mulheres brancas, mas a gente sempre teve as mulheres indígenas, as mulheres negras, as trans, e essas são a sua minoria dentro do feminismo. Então isso é uma coisa infelizmente triste, porque muitas mulheres pregam feminismo, mas não abraçam todas as mulheres. Todas deviam se unir, mas acaba que dentro do próprio feminismo não tem.
Como docente e como mulher negra, eu posso dizer que o meu processo de negritude, ele se inicia dentro de sala de aula. Eu sempre tive conhecimento da minha feminilidade, do meu processo enquanto mulher, mas eu nunca, ou talvez eu tenha demorado muito para me perceber enquanto negra dentro da sociedade. Reflexões enquanto ser uma mulher periférica, ser uma mulher pobre, sempre foi parte da minha vivência, mas me perceber negra é parte da minha jornada docente. Então, o meu empoderamento enquanto mulher negra está diretamente relacionado à minha prática de sala de aula. A importância de tratar sobre a identidade negra e o racismo na escola pública é principalmente para evitar casos de preconceito e o próprio dito racismo na escola. É importante também que a gente incremente nossas pesquisas mais sobre a cultura afro-brasileira e sobre cultura de matriz africana, porque assim as pessoas vão entender melhor como é o que a gente vive, o que a gente sente e diminuir um pouco mais tanto ódio e rancor e aprender mais sobre o nosso povo, a nossa história e enfim. Quando eu entrei aqui na escola, eu não tinha tanta propriedade de quem eu sou e de quem eu era. Através do núcleo em si, eu consegui entender mais sobre as minhas origens e do que eu sou capaz e que minha cor, ela não me impede, ela não me diminui e sim ela me faz ser igual a qualquer outra mulher. Porque quando eu entrei no núcleo, porque no meu primeiro ano eu não tive acesso, eu não entendi as minhas origens, para mim era algo muito vago, eu sou negra e pronto. Mas através do núcleo eu consegui ver que é muito além. Então, no meu pós-escola eu vou ter uma propriedade, eu vou ter uma argumentação mais forte para falar das minhas origens e quem eu sou. Que eu não sou apenas Maria Clara, que através da minha cor tem uma história, tem eu tenho uma história de vida. E não tá só no meu agora, e sim no meu antes. E é uma história que vai indo cada dia mais. O núcleo tem como aprendizado várias dinâmicas relacionadas tanto a gênero, etnicidade, como já foi falado, e até mesmo situações vividas no nosso cotidiano. Ou seja, mostra não só coisas relacionadas à escola, mas também vida de pessoas que estão inclusas no núcleo, ou seja, fala sobre mulheres negras com empoderamento muito forte, fala sobre pessoas trans com aumento de metas e até sucessos durante sua vida e sua carreira, fala também sobre a situação de alunos, professores, dá um engajamento melhor no pensamento e no ponto de vista de cada pessoa. O núcleo a gente abre sempre um leque de assuntos para falar sobre inúmeras coisas, como vocês podem ver no feed da gente do Instagram. A gente fala de assuntos sobre preconceito asiático, negritude, homofobia, transfobia, e sempre os assuntos são escolhidos e votados pelos estudantes do núcleo. E na maioria das vezes a gente pega assuntos que estão acontecendo no dia a dia. Onde a gente pode também levar o aprendizado de saber reconhecer no dia a dia onde aplicar o que aprendemos no núcleo, ao ver alguma fala do BBB ou alguma fala de alguma série, alguma representatividade, e saber reconhecer aquilo ali. Saber reconhecer também no nosso dia a dia quando acontece algum preconceito próximo a gente e saber a maneira certa de chegar na pessoa, de acolher alguém que está sofrendo, ou de chegar em alguém, muitas vezes, da nossa família, que temos pessoas mais velhas, e explicar que não é daquele jeito, e mostrar a maneira certa e como aquilo pode magoar alguém. Além disso tudo, temos vários projetos no núcleo, como o de combate à pobreza menstrual, onde no banheiro feminino nós sempre temos uma caixinha que repomos diariamente com absorventes, onde esse projeto iniciou apenas com estudantes da escola, onde as próprias estudantes doavam absorventes para sempre estar repondo a caixinha. Mas o projeto cresceu tanto que hoje em dia os absorventes que usamos no banheiro são recebidos da Secretaria da Educação e
é reposto diariamente. Temos também cartazes espalhados pela escola, sempre com figuras bem chamativas, para os alunos, quando estiverem passando no decorrer do dia, se sentir atraído pelo cartaz e olhar para ler e acessar o QR Code, que direciona para um post do Instagram que explica mais sobre. Também temos a conquista dos botões do núcleo, que a gente está com eles aqui, que serve para o nosso reconhecimento dentro da própria escola. Eu, como pessoa trans, eu sinto que a importância de estar participando do núcleo me torna uma pessoa mais forte. Porque o núcleo é um lugar que eu me sinto segura, é um lugar que eu sinto pertencente a algo e eu sei que lá dentro eu posso agir e atuar na minha luta. E com essa minha luta eu posso transmitir a informação e o conhecimento dentro das escolas, que eu acho que também é uma coisa extremamente importante. Porque eu acho extremamente difícil que num espaço social como a escola não tenha uma pessoa trans. Então, ter um debate sobre isso, conversar sobre isso, dialogar sobre isso, é muito importante. Porque falando sobre isso, não só sobre a identidade em si, mas sobre como essas pessoas sofrem diante da identidade, a transfobia em si, é extremamente importante. Porque essas pessoas vão se sentir pertencentes, vão se sentir incluídas e vão saber como lidar com as situações que vão acontecer dentro e fora da escola também. O que é o feminismo? A quem ele serve? Para quem ele luta? Para quais ele luta? São perguntas importantes a serem feitas quando a gente vai colocar esse movimento dentro de um conceito, dentro de uma perspectiva. Neon Cunha, pesquisadora travesti, ela vai tratar um pouco da transexualidade enquanto mais uma categoria criada pela psicologia, pela biologia, para patologizar as corporalidades dissidentes, aquelas corporalidades trans, travesti, gêneros, que destoam dessa perspectiva cisgênera, cissexista e binária da coisa, do comportamento e do convívio social. E nesse jogo, ela vai questionar o porquê a nossa transexualidade, no caso a transexualidade dela, totaliza o corpo dela. Quando antes desse processo ela é mulher, acima de tudo, e ela ocupa outras categorias além da transexualidade. Então, eu acho que são debates que precisam ser feitos ao construir movimentos, ao construir caminhos dentro do feminismo. É questionar para quais corpos estamos lutando, por quais corpos estamos militando. E nesse processo também recriar essa categoria de mulheridade, de feminilidade, a fim de cada vez mais incluir as corporalidades, sejam elas cisgêneras, transgêneras, ou ocupem outros lugares, outros espaços, nessa perspectiva social. As maiores dificuldades que eu sinto enquanto pessoas trans dentro da escola é que eu sinto, na verdade, essa dificuldade em ambos os espaços, mas especificamente em espaços públicos. Usufruir de espaços públicos é muito complicado, principalmente pela questão do uso do banheiro, porque diversas vezes, fora da escola principalmente, eu não me sinto segura em entrar em banheiros femininos, porque eu sinto que eu serei julgada e que as pessoas vão olhar para mim de uma forma errada. E isso me machuca muito, porque eu não tenho nenhuma intenção ruim. Eu quero apenas meu direito como pessoa de usar um banheiro em um espaço público
E é uma coisa que não só me afeta, mas afeta diversas outras pessoas também que passam pela mesma coisa que eu. Mas uma coisa que é muito ruim também, que eu sinto, especificamente falando de mim, é a questão da autoestima. Eu sempre saio e vejo mulheres, meninas, e elas são diferentes de mim. E eu passo coisas e sinto coisas que elas não sentem, e isso acaba me distanciando delas. Eu não me sinto inclusa enquanto menina nos espaços que eu deveria estar sendo inclusa como uma menina. E isso é muito complicado, você acordar e se olhar no espelho e se enxergar em um corpo que você não se sente pertencente, sabe? É bem complicado. Entender a importância de gênero, etnia e identidade dentro do espaço público, enquanto docente, faz com que a gente perceba que a escola, ela na verdade é um espaço altamente democrático, ou deveria ser. E é um ambiente em que a gente deve, ao máximo, fazer com que essas pessoas que frequentam o ambiente escolar, elas se sintam parte pertencente e que vejam a sala de aula como um ambiente seguro. Se a sociedade lá fora não promove essa segurança e essa possibilidade de representatividade, aqui dentro elas precisam entender, elas precisam se sentir parte pertencente, elas precisam se sentir seguras para terem um ponto de apoio, né? Então, a sala de aula, o espaço público, enquanto ambiente de prática de identidade, etnicidade, de gênero, ela é mais do que um simples espaço público. Ela é um local de fortalecimento. Afinal, cagar e mijar é um direito exclusivamente cisgênero ou também é um direito que assiste às corporalidades trans, travestis, gêneros? É uma questão muito importante quando a gente vai pensar essas corporalidades, né, como a minha, como a de muitas outras pessoas, dentro das escolas públicas, das universidades, né? Hoje em dia, esse movimento das necessidades fisiológicas ainda é um debate muito argumentado, congresso e outros lugares, né? E são direitos básicos, né? A gente só quer defecar e urinar. Para além disso, a gente também entra em embate com a questão do nome social. E, novamente, eu volto a pensar aquilo que Nelson Cunha fala quando ela pensa a totalidade do corpo. Afinal, o que é um corpo transgênero para além da sua transgeneridade? Quais lugares esse corpo pode ocupar além da prostituição? E quando a gente pensa essas corporalidades dentro das escolas públicas ou particulares, das universidades, tanto públicas ou particulares, é a prova viva de que essas corporalidades elas desafiam essa norma, que jogam a gente para a prostituição, jogam a gente para o desemprego, quando não para esses lugares, jogam a gente para dentro, debaixo da terra, para dentro de um caixão. Então, assim, pensar esse jogo de movimentação política, educacional, teórica, nesses espaços de construção de conhecimento que, por vezes, são pautados única e exclusivamente na cisgeneridade, é um movimento de retomada daquilo que um dia nos foi roubado. Eu aprendi na minha mente, mas como eu não posso falar como algo fora do padrão, então é algo que já relacionado a isso, para vocês, como é que a escola para vocês lida com isso, se é de boa, se não é, e como os alunos... Entendendo o jovem enquanto um sujeito social e a adolescência como um período de tempo em que se dá esse processo de construção das identidades, a gente pode pensar na importância da instituição em acolher e intervir nesse processo que esses indivíduos estão vivenciando. O jovem, e é preciso falar disso, não é um sujeito que reage passivamente aos estímulos que são colocados ali ao seu redor. Muito pelo contrário, ele está ali sendo sujeito da sua própria história e reagindo de maneira ativa. É ao longo dessa adolescência que vai ser constituído grande parte do que esse jovem vai ser como adulto no futuro. Então, a partir daí que são constituídas e construídas as identidades. É onde entra a gestão, enquanto instituição, e o papel aqui do nosso núcleo de estudos de gênero, identidade e etnia, para acolher e receber esses jovens nesse processo,
que é fluido, que é complexo e que é difícil de construção de identidade. Cabendo a nós, portanto, compreender essas múltiplas identidades e fazer dessa sala de aula, na realidade, um ambiente de muita segurança, de muito conforto para que eles desenvolvam esse autoconhecimento, se entendendo, mais uma vez, enquanto sujeitos da sua própria história e conhecendo também cada particularidade dessas identidades que eles estão construindo aos poucos para que no futuro a gente consiga, gradativamente construir adultos mais conscientes de si mesmo, das suas identidades e da relevância desse processo de autoconhecimento para a sua vivência em sociedade, que é, com certeza, e antes de mais nada, política. A importância da resistência na minha identidade é que eu sei que depois de mim existirão pessoas que vão passar pela mesma coisa que eu e que vão sentir a mesma coisa que eu. E eu, como pessoa, quero proporcionar para elas um futuro melhor, que elas tenham mais direitos e sejam respeitadas e compreendidas. Então, eu luto pelas pessoas que virão depois de mim, mas principalmente pelas que vieram antes de mim, porque a luta delas é eterna e enquanto eu estiver aqui e outras pessoas trans também estiverem, eu continuarei lutando, porque a luta delas não vai morrer. Isso aí. Eu, enquanto mulher negra, defendo a minha identidade, principalmente por uma questão de autoconhecimento, porque temos os nossos ancestrais e os nossos fatos passados muito apagados e embranquecidos, principalmente no país onde a gente mora. E é difícil reconhecer isso, reconhecer a minha cor e quem eu sou. Eu sei que a minha cor não é a única coisa que eu sou, mas ela é parte de quem eu sou hoje. E é muito importante defender isso, porque, como a Nick disse, outras pessoas virão e eles precisam entender também que é necessário defender. Não podemos abaixar a cabeça, porque a qualquer abertura que a gente pode dar, alguma coisa pode acontecer e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem que se defender, defender os outros também, que estarão com a gente consequentemente, e é basicamente isso. Foi como justamente ela falou. O meu eu não tem a ver só comigo, e sim com o meu passado. E eu tenho orgulho de carregar tudo isso em mim. Eu ser uma mulher negra me faz 2 vezes mais forte, por eu ser mulher e por eu ser negra. Então, eu carregar isso comigo é algo de extrema importância para mim. Como ela também falou, não diz tudo que eu sou, mas diz boa parte de mim. Então, eu tenho um conhecimento sobre mim agora que eu não tinha antes, e eu pretendo cada dia mais crescer nesse conhecimento, porque eu quero levar isso pelas pessoas que não puderam, por quantas mulheres negras morreram, e eu estar aqui hoje é um ato de vitória, e eu quero poder levar isso para as próximas e as próximas gerações. Então, enquanto vida tiver, eu quero levar esse conhecimento da mulher negra. Enquanto desafios e perspectivas do núcleo para o futuro, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que acompanhar o ritmo de uma geração que está sedenta por informação e que conseguiu absorver o máximo possível durante esse tempo inteiro que passou dentro de casa, né? E trazer isso para a dinâmica das discussões dentro de sala de aula. E essas discussões que são feitas, a gente tem que estar sempre se reciclando. Entender também que o núcleo ele é um espaço renovável. Então, não é algo meu, não é algo dos estagiários que estão agora, não é algo dos estudantes que estão agora. É algo que pertence ao espaço escolar. Então, é uma coisa que está em constante processo de renovação. É um organismo vivo. E que as demandas elas dependem dos grupos que chegam a cada semestre. Então, todo semestre a gente tem uma renovação de demanda de acordo com as pautas que eles e eles trazem para a gente. Desde que eu entrei para a eletiva, eu aprendi a importância de se estudar causas sociais que, mesmo que não faça parte da minha realidade, eu espero que os alunos se unam mais e juntos lutem contra o preconceito e a falta de conhecimento. A escola é um lugar de aprendizado
E é importante que os alunos se sintam acolhidos e respeitados. Eu entrei no núcleo no finalzinho de 2021. Eu sempre gostei muito desse assunto, porém, por algum motivo, eu não sei o qual, eu não tinha entrado antes e meus amigos, eles faziam parte do núcleo. E falaram, Duda, vai fazer parte, eu acho muito tua cara. E aí foi quando eu me inscrevi na minha época, era uma eletiva. E aí eu me inscrevi como eletiva no núcleo do gênero, Massa de Agramon. E eu me apaixonei de primeira, assim. As pautas que foram abordadas durante o meu ano foram super interessantes. E os trabalhos que eu fiz parte também foi bastante interessante. Eu me lembro perfeitamente da primeira palestra que eu dei na minha própria escola, com o pessoal que era segundo ano, em 2021. E algumas pessoas contaram suas vivências, e aí eu mostrei a importância do núcleo que está na escola, de como a gente consegue acolher as outras pessoas. E foi muito importante. E algumas coisas mais marcantes para mim foi realmente ver o depoimento de como o núcleo continua impactando a escola até hoje. Bom, eu já terminei o ensino médio, mas eu continuo vindo aqui para conhecer. E os aprendizados que eu tive ao longo desses anos, desse ano no núcleo, né, do ano passado, de 6 meses, foram bastante importantes para mim, como uma vivência mesmo e como um aprendizado de compreender o que as outras pessoas e o que eu estou passando e aprender a respeitar e entender todo o processo que de ser uma mulher negra ou de ser uma mulher negra lésbica ou ser uma mulher ou ser lésbica, enfim. Foi muito importante para mim e eu consigo debater com outros amigos, com outras pessoas, até mesmo com minha família, assuntos que eles não achavam importante. E ver uma adolescente trazer isso, eles param e pensam, caraca, realmente isso é importante, realmente devemos pensar sobre isso. A partir da experiência do núcleo, aqui no ginásio pernambucano, a gente percebe que seria muito positivo que outras escolas abordassem também e adotassem o núcleo em seus espaços, porque isso permite que pautas que são historiograficamente esquecidas passem a ser mais debatidas, tornando o conhecimento um pouco mais democrático. Em suma, a gente espera que todo esse resultado positivo que a gente vem percebendo nesse tempo de implementação do núcleo aqui nessa escola possa acabar refletindo em outras escolas, em outras comunidades. Estava comentando que o meu